Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa aula de número 9 para a disciplina Direito Penal 1 do curso de Direito da FACAP. Então vamos continuar com nossas aulas remotas. Confesso que sinto saudades da sala de aula. Para mim, as aulas gravadas não têm a mesma, não me causam o mesmo entusiasmo das aulas presenciais, mas é a ferramenta que nós temos para continuar com o nosso aprendizado. Então vamos dar continuidade. Como já venho fazendo, tenho gravado as aulas remotas, colocando na plataforma indicada pela FACAP, que é a plataforma Moodle, e o material também que vai acompanhar a aula para que vocês façam as anotações e sigam assim os estudos. O nosso conteúdo de Direito Penal 1 é um conteúdo extenso, então a gente tem que tentar aí, tentar ao máximo fazer com que vocês tenham uma maior compreensão dos institutos tratados em Direito Penal 1. E para isso eu preciso ainda gravar mais algumas aulas para a gente concluir o nosso conteúdo. Então, essa semana vou enviar mais aulas para vocês ainda. Mas vamos lá. Então nós estamos aqui na nossa aula número 9. Nós nas aulas anteriores continuamos a falar sobre o elemento subjetivo da conduta, o elemento subjetivo que se transforma, vamos assim dizer, no crime doloso, ou pelo menos no crime culposo. Nós estudamos o crime doloso, o crime culposo, o misto do crime doloso e o crime culposo, que é o crime préter-doloso ou préter-intencional. Dando sequência, nós vamos estudar um instituto hoje que tem relação direta com o elemento subjetivo, que é o chamado erro. Tá? O erro traz consequências diretas na análise do dolo e da culpa, tá? Porque ele está intimamente ligado à questão da percepção sobre aquilo que a pessoa faz, sobre a sua percepção da realidade. Então, diante disso, a lei penal trouxe um tratamento específico para a questão do erro. Tá? Quando existe, vamos dizer assim, o erro ele funciona como uma espécie de retirada, às vezes, do dolo e até da culpa, fez com que o legislador trouxesse uma previsão específica para este instituto, dentro dos artigos 20 e 21 do Código Penal. Então nós vamos estudar agora um assunto que se chama erro de tipo, tá? Vocês vão acompanhar no material aí, se chama erro de tipo e está intimamente ligado à questão do elemento subjetivo da conduta, dentro da análise do dolo e da culpa, tá? Mas que ele é tratado como um instituto específico dentro da teoria geral do delito e tem previsão expressa na nossa legislação penal. Então, o que é na verdade o erro? Antes da reforma de 84, pela qual passou o nosso Código Penal, o erro ele era tratado de uma forma unitária. Tá? Se entendia, antes da reforma de 84, que dolo e culpa estavam dentro da culpabilidade e não dentro do fato típico, como nós estamos estudando agora. Nós vimos que dolo e culpa são os aspectos ou elementos subjetivos da conduta, e conduta está dentro do fato típico. Isso foi adotado principalmente depois do finalismo penal, uma corrente doutrinária a respeito da análise do delito. E daí, antes do finalismo, se entendia que dolo e culpa, pela teoria clássica, estavam dentro da culpabilidade e, portanto, não se diferenciava o chamado erro de tipo, que é tratado dentro da análise do dolo e da culpa, do erro de proibição, que hoje é tratado dentro da culpabilidade. Então nós vamos estudar agora o erro de tipo.
tá? Porque agora se diferencia, se tem a chamada teoria diferenciadora, diferencia erro de tipo, que é o nosso assunto de agora, de erro de proibição, que é tratado dentro da culpabilidade, que é um terceiro substrato do crime, tá? Então, nós temos no artigo 20 do Código Penal erro de tipo e no artigo 21 do Código Penal o erro de proibição, que é estudado dentro da culpabilidade. Nós basicamente vamos estudar agora o artigo 20, mas os dois artigos, 20 e 21, são artigos que tratam sobre o erro, o instituto do erro. O 20, erro de tipo, e o 21, o erro de proibição. Então vamos estudar esse assunto agora, tá? É um assunto que exige de vocês essa compreensão jurídica, porque ele é assim tratado dentro da teoria do delito, tá? Então, o que se entende por erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal? A doutrina diz que o erro é a falsa percepção da realidade que recai sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Então vejam, o conceito é: erro de tipo é a falsa percepção da realidade que recai sobre os elementos constitutivos do tipo penal. O que acontece aqui? Eu falei para vocês na análise do dolo, principalmente, que um dos elementos do dolo, que constitui o dolo, é o elemento intelectivo, ou seja, é a compreensão da realidade, tá? A compreensão da realidade. Vejam que no erro o agente ele tem uma falsa percepção dessa realidade. Ele pensa que faz algo quando na verdade realiza outra coisa. É aqui que, em resumo, é este o erro. É a falsa compreensão da realidade, dos fatos que compõem aí o comportamento típico, vamos dizer assim. E essa falsa percepção da realidade vai ter relação direta sobre aquilo que prevê o tipo penal, a conduta proibida ou a conduta imposta. Então, exemplificando de uma forma mais didática, para que vocês consigam compreender melhor, quando eu tenho no artigo 121, que diz matar alguém, a pessoa precisa ter o elemento volitivo, que é querer ou aceitar matar alguém, e também precisa ter a percepção exata, ou seja, de que está de fato realizando o comportamento direcionado a matar alguém, que é o elemento intelectivo. Acontece que a gente pode ter uma falsa percepção da realidade que vai recair sobre esses elementos, matar alguém. Por exemplo, alguém que imagina, por ele estar num ambiente de caça, vê um arbusto se movimentando, o objetivo dele é matar um animal que ele caça naquele momento, efetua um disparo de arma de fogo. Quando se verifica, ele efetuou o disparo de arma de fogo contra alguém, ou seja, matou alguém. Mas vejam que ele teve uma falsa percepção da realidade. Na sua análise mental, ele não sabia que estava atirando contra uma pessoa, ou seja, sobre o matar alguém. Ele imaginava que estava atirando contra um animal. Então, essa falsa percepção da realidade vai retirar aí o elemento intelectivo. E isso que caracteriza o erro, tá? Então, esse exemplo aqui vocês entendam inicialmente o que é o erro, mas nós vamos ver que o erro, às vezes, ele pode ter outras implicações. Então, essa é a primeira noção do erro, tá? Que é a falsa percepção da realidade que vem recair sobre os elementos constitutivos do tipo. Ou seja, vai ter clara influência na análise do tipo penal, tá? Então, quando eu tenho lá no artigo 155, outro exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A pessoa precisa saber que está subtraindo para si coisa alheia móvel. Então, se por engano você
leva um objeto que não lhe pertence imaginando que é seu, existe aqui um erro, que é uma falsa percepção da realidade e vai recair diretamente sobre os elementos que constituem o tipo penal do furto, ok? E aí vocês vão seguir aí no material. Esse primeira análise do erro de tipo, ele se divide em dois tipos de erro, tá? O chamado erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Então, o erro de tipo, na sua primeira análise, ele pode ser essencial ou acidental, ou essencial ou acidental. No erro de tipo essencial, o que acontece? A falsa percepção da realidade do agente vai recair sobre os dados principais, elementares do tipo penal. Tá? E esses dados principais vai ter repercussão direta no tocante ao elemento subjetivo do tipo penal, que no caso é o dolo. Tá? Então, naquele exemplo que eu dei, ao imaginar que estava atirando num bicho, né, num animal, e acabou atirando uma pessoa, essa falsa percepção vai recair sobre um dado essencial do crime de homicídio. O erro dele foi sobre o alguém. E isso é essencial, ele ter a correta compreensão de que não estava atirando em alguém. Então, isso é essencial para a existência do crime de homicídio. Ou no exemplo que eu dei do furto, ao pegar algo imaginando que é seu e não de outra, isso é essencial para caracterizar o crime de furto. Então, no erro de tipo essencial, o erro vai cair sobre os dados principais do tipo penal. A doutrina diz o seguinte, para que você consiga imaginar melhor, que se ele fosse avisado do erro, se ele fosse alguém pudesse avisá-lo do erro com antecedência, ele deixaria de agir de forma contrária à norma jurídica penal. Então, se naquele exemplo alguém avisasse, olha, isso não é seu, ele não teria mais levado aquele objeto. Ele corrigiria o erro e não estaria mais supostamente ofendendo a norma jurídica penal. Tá? E aí, esse erro essencial, ele sempre vai excluir o dolo. A principal consequência é essa. No erro de tipo essencial, nós sempre teremos a exclusão do dolo. Tá? Não é possível falar de crime doloso em se tratando de erro de tipo essencial. Tá? Mas aí, esse erro de tipo essencial, ele pode ser de duas formas. O erro de tipo inevitável e o erro de tipo essencial evitável. Então, o erro de tipo essencial, ele pode ter aí duas consequências. O erro de tipo inevitável e o erro de tipo evitável. Eu vou explicar para vocês vão continuar acompanhando aí no material. O erro de tipo inevitável, também conhecido como invencível, excusável ou desculpável. Nesse tipo de erro, se analisa que o homem médio, que qualquer pessoa que tivesse nas mesmas circunstâncias de lugar, tempo e forma de execução daquela pessoa que supostamente teria praticado um delito, qualquer pessoa no lugar dela incorreria no mesmo erro. Ou seja, para o homem médio não teria como vencer esse erro. Então seria aí um erro invencível, excusável e também desculpável. Tá? Então, só para que vocês consigam compreender, nesse exemplo que eu dei da pessoa que vai lá e efetua um disparo de arma de fogo imaginando que é um animal. Então imagine que ele está num local que é destinado à caça, especificamente por exemplo, uma fazenda privada, e na fazenda privada essa pessoa, por exemplo, aluga para caça, e é um local que tem todos os avisos dizendo que
é um ambiente destinado à caça, para que não adentre aquela propriedade sem autorização do proprietário. Então tem todos os avisos. E aquela pessoa está caçando exatamente dentro de todos os parâmetros, todas as regras do local. E por coincidência, alguém adentrou naquele local sem autorização e a pessoa que estava caçando viu um arbusto se movimentando e efetuou o disparo. Então você tem aí uma situação que qualquer pessoa na mesma situação que ele poderia imaginar de que não se tratava de uma pessoa, devido ter tomado todas as precauções. Então qualquer pessoa média, né, teria aí o mesmo comportamento. Logo não se poderia vencer esse erro. É um erro que, além de inevitável, ele é invencível, ele é desculpável. Neste caso do erro inevitável, né, nós temos aí um erro que vai excluir o dolo sempre e também a culpa. Então vai excluir o dolo e a culpa. Logo nós não teremos aí crime nem doloso e nem crime culposo. E sem crime doloso e sem crime culposo não há fato típico, e sem fato típico não há crime, ok? Então essa é a consequência para o erro de tipo essencial inevitável. Exclui o dolo e também exclui a culpa. Agora, no erro de tipo essencial evitável, também chamado de vencível, inexcusável ou indesculpável, significa que aqui o erro que o agente incorreu poderia ter sido evitado se ele tivesse empregado uma maior diligência, uma maior prudência. Então o resultado era previsível objetivamente. Então, apesar de não querer e nem aceitar o resultado, era possível prever a ocorrência desse resultado porque ele não empregou a diligência correta. Nesse tipo de erro, não é qualquer pessoa que iria incorrer nesse mesmo erro. Então imaginar agora que ele está caçando no local onde não é permitido, onde há livre circulação de pessoas. Então se ele está, por exemplo, numa determinada área de preservação ambiental em que as pessoas vão fazer turismo, e aí ele está caçando, vê um arbusto se mexendo e aí atira. Veja que era previsível que poderia ter alguém ali, e acerta essa pessoa morre. Muito embora nós não podemos falar em crime doloso, porque o erro de tipo essencial sempre vai excluir o dolo. Se ele fosse avisado, ele não iria matar aquela pessoa porque ele não queria e nem aceitava aquele resultado. Eu vou excluir o dolo, mas é possível puni-lo por crime culposo, desde que se tenha previsão expressa para a modalidade culposa daquele crime. Então eu vou excluir o dolo, mas eu posso punir por crime culposo desde que previsto em lei. Nós já vimos, falando sobre o crime culposo, que ele é uma excepcionalidade e precisa estar previamente previsto em lei. Como eu falei, nesse exemplo não poderia se aplicar o furto, porque o furto não tem modalidade culposa. Então se exclui o dolo, o fato é atípico, mas o homicídio ele tem a modalidade culposa. Então poderia excluir o dolo, mas poderia ser punido pelo crime culposo. Então essa é a consequência do chamado erro de tipo essencial evitável. Exclui o dolo, mas eu posso puni-lo por crime culposo, ok? Então, dando sequência, nós vamos estudar agora o erro de tipo acidental ou secundário, tá? Então, eu falei para vocês que no erro de tipo essencial, o agente tem uma falsa percepção da realidade que vai recair sobre os dados principais do tipo penal, tá? No erro de tipo acidental ou secundário, o erro ou a falsa percepção da realidade recai sobre os dados periféricos ou secundários do tipo penal, tá? O que acontece aqui é que o erro que ele vai incorrer não vai ter relevância sobre a caracterização do delito. O agente, se ele fosse avisado do erro, ele corrigiria o erro, mas continuaria agindo para ofender
a norma jurídica penal. Então vamos imaginar aqui um exemplo de erro de tipo acidental. O agente se arma com a intenção de matar uma pessoa A, de nome João, tá? Só que ele acaba se confundindo e ao invés de matar A, João, ele mata B, José, que é parecido com A. Então vejam, houve um erro? Houve. Ele matou B imaginando que era A, tá? Mas isso não tem relevância para a caracterização do crime de homicídio. O crime de homicídio fala em matar alguém, não fala em matar alguém A ou matar alguém B, fala em matar alguém. E ele tinha plena consciência de que estava matando alguém, só não sabia que era B ao invés de A. Então este erro ele não vai descaracterizar o elemento subjetivo. Logo permanece intacto o dolo e ele vai responder por crime doloso, tá? Vamos ter consequências? Vamos, nós vamos estudar agora cada um especificamente. Mas eu estou dando esse exemplo para que vocês entendam o que é o erro de tipo acidental ou secundário. Logo, esse tipo de erro ele é irrelevante para a caracterização ou não do delito. Não exclui o dolo e, obviamente, também não exclui a culpa. Então, permanece, o elemento subjetivo permanece rígido, tá? E esse erro de tipo acidental, nós vamos estudar aqui algumas espécies dele, tá? O primeiro, que tem previsão expressa no Código Penal, no artigo 20, parágrafo 3º, é chamado erro sobre a pessoa. Então vocês podem acompanhar aí. Nós temos o chamado erro sobre a pessoa, tá? No artigo 20, parágrafo 3º, o que acontece aqui? É esse mesmo exemplo que eu dei para vocês agora sobre o erro de tipo acidental. O agente ele tem uma falsa percepção da realidade sobre a pessoa que ele quer atingir, tá? Ele confunde a pessoa que ele quer atingir. A falsa percepção da realidade é sobre o objeto material pessoa, tá? Ele direciona sua conduta a atingir uma pessoa A, mas acaba atingindo uma pessoa B por confundi-la, tá? O seu dolo era direcionado a uma pessoa A, mas atinge uma pessoa B por imaginar que B é a pessoa A. Então essa é a característica do erro sobre a pessoa, tá? Então o exemplo que eu dei, imagine que ele queira matar João, mas acaba matando de fato José, que é irmão de João, é muito parecido com ele. Ele se confundiu, achava que José era João. Essa falsa percepção da realidade faz com que ele... Aí o que acontece? Vai excluir o crime de homicídio? Não. Vai responder por crime de homicídio doloso. O dolo permanece intacto, tá? Porque, como eu disse, essa confusão, né, esse erro sobre a pessoa é irrelevante, tá? Para a existência do dolo e para a existência do crime de homicídio. Mas e a consequência com relação à punição? Veja só o que diz o artigo 20. Eu vou colocar aqui para que vocês entendam e eu vou explicar melhor, tá? Vou botar aqui para que vocês vejam. Então veja só. Então aqui nós estamos estudando o erro, artigo 20, tá? Pronto. Vejam o seguinte, que erro sobre os elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo.
mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Foi o que eu falei para vocês já. Aí, o erro sobre a pessoa está no parágrafo 3º. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa, quanto a pessoa contra a qual é praticado, não isenta de pena. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão uma das pessoas contra quem o agente queria praticar. Essa parte que eu preciso falar para vocês, que é a consequência. E aqui eu vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor. Imagine que o agente queira matar o seu pai, tá? Ele faz uma emboscada, tal, para matar o pai. E no dia que passaria o pai para poder matar, passa o tio, que é muito parecido com o pai. E ele se confunde. Mata o tio no lugar do pai. Vai existir o crime de homicídio? Sim. Crime de homicídio doloso não vai excluir o dolo. Mas a lei diz o seguinte, que se deve considerar as qualidades ou as condições da pessoa que ele queria atingir e não da pessoa que ele teria de fato atingido, tá? Ele queria matar quem? O pai. Matar o pai, que é o chamado parricídio, incide um agravante, que é matar ascendente, um agravante genérico previsto no Código Penal, tá? Que é matar ascendente. Ele não matou o ascendente, matou o tio, mas ele vai ter essa ascendente? Vai sim, porque para o Código Penal se consideram as qualidades da vítima que ele queria atingir e não daquela efetivamente atingida. Então, ao invés de considerar para fixação da pena, eu vou considerar as qualidades da vítima virtual, que era a que ele tensionava atingir, e não daquela real que foi a efetivamente atingida. Então, neste caso, no exemplo que eu dei, ele vai ter aí a agravante do parricídio, mesmo não tendo de fato efetuado o parricídio. Certo? Espero que tenham entendido. É isso que diz aqui, ó. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, a vítima real. Aí diz assim, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vai considerar aqui essas qualidades, a vítima virtual. Ok? E se fosse o contrário, só para que vocês... O raciocínio é o mesmo. Ele queria matar o tio e confundiu, matou o pai. Veja que aconteceu de fato um parricídio, mas não era a intenção dele. Neste caso, ele não vai ter agravante, tá? Porque se consideram as qualidades da pessoa que ele queria atingir, e não era o pai, e sim o tio. Ok? Espero que tenham aí compreendido o que é o erro sobre a pessoa e qual a consequência. A consequência principal é essa. Eu não vou excluir o dolo, mas eu vou considerar as condições ou as qualidades da vítima que queria atingir e não a da efetivamente atingida. Ok? O outro erro acidental é chamado erro sobre objeto, não mais sobre a pessoa. Aqui a falsa percepção da realidade vai recair sobre o objeto material que ele queria atingir. O objeto material, coisa, tá? Ele imagina que está atingindo uma coisa, quando na verdade atinge outra. Para a existência do crime, esse erro também ele é irrelevante. Vai permanecer rígido aqui o dolo, não vai excluir o dolo. Essa falsa percepção da realidade mantém rígido o dolo. Ok? Então imaginar que o agente queria subtrair açúcar e levou sal na subtração. Isso é irrelevante para a existência do crime de furto. Tá? O que o crime de furto exige é subtração de coisa alheia. Se a coisa foi açúcar ou sal, isso é irrelevante, esse erro do agente, ok?
Acontece que o erro sobre o objeto não tem previsão específica como tem sobre o erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa diz que eu vou considerar as qualidades da pessoa que ele queria atingir. No tocante ao erro sobre o objeto, não tem previsão legal sobre o erro sobre o objeto. Então, parte da doutrina entende que se deve considerar as qualidades do objeto efetivamente atingido. Então, vamos imaginar que isso pode ter relevância. Por exemplo, ele foi subtrair uma joalheria, só que o dono da joalheria, toda vez que fecha, ele substitui as joias originais por imitações. Então, ele imaginava que estava subtraindo uma joia de 10 mil reais, quando na verdade levou uma imitação de 50 reais. Isso, para a doutrina, parte da doutrina, vai considerar o objeto efetivamente atingido e não aquele que ele queria atingir. E também ao contrário, vai imaginar que ele estava subtraindo algo que valia 50, quando na verdade ele levou uma joia que valia mais de 5 mil reais. Então vai se considerar o valor do objeto efetivamente atingido e não aquele que ele queria atingir, por não ter previsão legal. Já outra parte da doutrina entende que deve-se considerar o objeto mais favorável ao agente, por não ter previsão legal, se deve dar uma interpretação mais favorável ao acusado. É uma outra, até para fins de aplicação do princípio da insignificância, ou a existência de uma causa de diminuição ou de aumento de pena. Ok? Mas não tem previsão legal, não vai excluir o dolo e muito menos a culpa. Ok? O outro tipo de erro acidental é o chamado erro sobre o nexo, a falsa percepção da realidade que vai recair sobre o nexo de causalidade, ou seja, qual foi a causa efetiva do resultado, assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas, já que eu vou mandar para vocês essa semana. Então, o que acontece? O agente pensa que produziu o resultado de uma forma, quando na verdade atingiu o resultado de uma outra forma, de uma outra maneira. Tá? Acho que já falei para vocês ao tratar isso do dolo geral, tá? Que o dolo vai abranger todo o desenrolar da execução do delito. Não importa se o crime foi praticado por uma conduta A, B ou C. O que importa é que ele queria atingir um resultado e assim o fez, e o dolo vai abranger toda essa execução. O dolo geral é muito parecido, tá? É só para a questão aqui, a análise dos termos, vamos dizer assim. No erro sobre o nexo, o agente tem essa falta de percepção que recai sobre aquilo que produziu o resultado. Imagina que produziu o resultado por um disparo de arma de fogo, quando na verdade foi por afogamento, quando ele tentou esconder o corpo jogando no rio. Veja que ele matou, era o objetivo dele final, só que ele matou de uma forma que ele não imaginava. Nós vimos que isso não vai excluir o dolo, ok? Tem doutrina que faz uma distinção entre dolo geral e erro sobre o nexo. No dolo geral, para a doutrina, ele teria que praticar duas condutas. Uma primeira que ele imaginou que estava praticando, que ele imaginou que estaria produzindo o resultado. Naquele exemplo que eu dei, ele efetuou um disparo de arma de fogo para matar uma pessoa. Essa foi a primeira conduta. Aí ele pratica uma segunda conduta, e essa segunda conduta é que de fato vai produzir o resultado, sem que ele tenha consciência disso. Então ele efetuou o disparo, imaginou que ali a vítima teria chegado ao óbito, e realizou uma segunda conduta, jogar o corpo, para ele um corpo no rio, só que ele estava jogando a pessoa viva e a pessoa morreu afogada. Então esse seria o dolo geral. É um erro com duas condutas. Uma primeira, que é a conduta que ele imagina que produziu o resultado, só que é a segunda conduta que produziu o resultado. Não vai excluir o dolo, ele vai responder por homicídio doloso de todo jeito. E o erro sobre o nexo seria
produziu o resultado de uma forma que ele imagina que ele não imagina que produziu, mas com a única conduta. Então imaginar que alguém queira matar outra afogada, joga no rio, tá? Só que aí a pessoa não morre afogada. A conduta é só essa, jogar no rio, para que a pessoa morra afogada. Só que a pessoa bate com a cabeça numa pedra e morre por traumatismo craniano. Não morreu afogada, mas por traumatismo craniano porque bateu a cabeça. Esse erro também é irrelevante, mas é de uma única conduta. A consequência é a mesma, mas só para que vocês consigam diferenciar. Dolo geral, o erro envolve duas condutas, sendo que é a subsequente que produz o resultado de fato, o nexo produzido por uma outra, a segunda conduta. No erro sobre o nexo, o que acontece é uma única conduta e o resultado é produzido com um nexo diferente daquele que ele imaginava. A consequência é a mesma. Não vai excluir o dolo, porque esse é um erro acidental e logo irrelevante para responder por crime doloso. E a consequência é, também não tem previsão legal o erro sobre o nexo. Por isso que há quem entenda que se deva considerar o nexo mais vantajoso ao agente, e já quem defenda que se deve considerar o nexo que de fato produziu a morte do agente, tá? Não há unanimidade na doutrina, porque isso pode ter consequências na hora de aplicar a pena. Por exemplo, matar alguém afogado, que é uma forma de asfixia, é uma qualificadora do homicídio. Então, se de fato matou por afogamento, iria incidir a qualificadora do homicídio por asfixia. Então, mas não há unanimidade a respeito disso. Tem entendimento que diz que se deve considerar aquele que é mais vantajoso. Se ele não sabia, então não pode incidir para ele essa qualificadora, tá? Uma outra forma de erro acidental é o chamado erro na execução, que tem previsão lá no artigo 73 do Código Penal, tá? Que é exatamente que trata da aplicação da pena, também conhecido como aberratio ictus, né? Ou erro no ataque, aberração no ataque, tá? Aberratio ictus. O que acontece aqui? O agente ele tem um ataque desastroso que vai atingir uma pessoa diversa daquela que ele pretendia atingir. Ele não tem aqui, na verdade, o engano, tá? Como eu disse, imaginou que o pai era o tio, ou imaginou que o tio era o pai. Aqui ele sabe quem de fato ele está atingindo, mas acontece que ele tem um ataque desastroso, um erro no ataque. Então eu vou imaginar que ele mirou em A, sabendo quem era A, e de fato era A, mas por mal pontaria acabou atingindo B. Então aqui ele não tem exatamente um engano sobre quem ele quer atingir. Ele sabe que está atirando em A, mas por má pontaria, por erro na forma de executar, acaba atingindo B, certo? O mesmo acontece de alguém que quer envenenar A, tá? Mas quem acaba comendo, por exemplo, botou veneno na comida, mas quem acaba ingerindo aquele alimento é B. Então é um ataque desastroso. Essa é a diferença. O erro vai recair sobre a pessoa, certo? Mas não é um erro a respeito, não é uma confusão, vamos dizer aqui, uma falsa percepção, mas sim um erro na hora de executar o crime. Por isso que é chamado erro na execução ou aberração no ataque, tá? Ele queria atingir A, mas acabou atingindo B por um ataque desastroso, certo? Ele sabia a quem estava direcionando, não tinha ali um engano, tá? Ele não se enganou, mas acabou errando. Qual a consequência disso? A consequência é a mesma no erro sobre
a pessoa. A consequência é a mesma, só quero que vocês entendam que há diferença, tá? Vou mostrar para vocês aqui o artigo 73 para que vocês compreendam melhor. Então, o artigo 73, que do erro na execução. Então, nós temos aqui erro na execução. Quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, atinge, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º deste Código. Ou seja, a consequência vai ser a mesma do erro sobre a pessoa. Eu vou considerar a pessoa que ele queria atingir e não aquela de fato que foi atingida. Então imagine que ele queria matar o pai, mas o irmão do pai está próximo. Ele acaba, ao invés de atingir o pai, atinge o tio. Ele vai responder com o agravante de ter matado o pai, o ascendente, mesmo não tendo de fato atingido o pai. Aqui por erro no ataque, tá? Então, ou por acidente, que se chama acidente, é o caso do envenenamento que eu dei para vocês. O filho quer matar o pai, coloca veneno na comida, mas quem acaba ingerindo aquela comida é um primo. Aí nós temos o ataque desastroso, ele vai responder por o crime, mas como se tivesse matado de fato o pai, com o agravante de matar a ascendente, tá? Porque eu vou considerar as qualidades da vítima virtual e não da vítima real. Vou aplicar a mesma regra do parágrafo 3º do artigo 20, ok? Então, isso é chamado erro na execução. Mas esse erro, quando atinge uma pessoa ao invés de atingir outra, é chamado erro com unidade simples, só atinge uma pessoa. Mas pode acontecer de ele atingir também a pessoa que ele pretendia ofender. Então imaginar aqui que ele atirou contra o pai, querendo atingir o pai, mas atingiu o tio, certo? É o erro de execução. Mas também atingiu o pai. Vou imaginar que a bala extraviou e também atingiu as duas pessoas, tá? Neste caso é chamado do erro na execução com duplo resultado ou resultado duplo, tá? E neste caso, ou unidade complexa, eu vou aplicar a regra do artigo 70, tá? Do Código Penal. E o artigo 70 fala do concurso formal de crimes. Vocês vão estudar isso no próximo semestre, que é a aplicação da pena, tá? E o concurso formal do artigo 70, que eu vou mostrar para vocês aqui, quando com uma única conduta ele pratica 2 ou mais crimes. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, ou seja, naquele exemplo, efetuou um disparo que atingiu as duas pessoas, aquele queria atingir e aquele não queria atingir, pratica 2 ou mais crimes, né, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas, tá? Cabíveis, ou se iguais, somente uma delas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Vamos imaginar então que a intenção dele era matar somente o pai. Matou o tio e atingiu, por exemplo, lesionou também o pai. Neste caso, ele poderia responder, hipoteticamente, por 2 crimes. Um crime doloso de homicídio e uma lesão corporal culposa, tá? Eu vou aplicar a pena de um dos crimes, o maior, que seria o homicídio doloso, e poderia aumentar a pena de 1/6 até a metade, tá? Desde que esse segundo resultado, não lhe fosse previsível, tá? Que ele não queria e nem aceitasse, para não ser dolo, porque se tiver dolo nos dois, aí eu vou ter que somar as penas dos 2 crimes, seria 2 homicídios dolosos, ou um homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, tá? Aí eu teria que somar. Mas se ele não tivesse previsibilidade desse resultado,
eu vou aplicar somente uma pena de um dos crimes, o mais grave, homicídio doloso, com a lesão corporal culposa, ou até um homicídio culposo, de um único crime, e vou aumentar a pena de um sexto até a metade, ao invés de somar as penas, ok? Então, essa é a regra para o erro na execução com duplo resultado, ok? E voltando, uma outra forma de erro de tipo acidental é o chamado erro, é o resultado diverso do pretendido, previsto no artigo 74, que também é chamado de aberratio criminis, ou aberração no tipo de crime, tá? Aqui também é um erro de tipo acidental, que não vai excluir o dolo, tá? E muito menos a culpa. Aqui o agente, seja por acidente ou erro nos meios de execução, acaba atingindo um bem jurídico diverso daquele que ele pretendia atingir. Aqui a relação não é de pessoa para pessoa, como acontece o erro na execução. Aqui a questão envolve crime para crime. Imagina que está praticando um crime, quando na verdade está praticando outro, por erro no ataque, tá? Só que o erro no ataque vai ter implicações não sobre a pessoa que ele queria atingir, mas sim sobre o crime que ele queria atingir. Então, vamos imaginar que alguém queira tenciona, por exemplo, produzir um dano a outra. Por exemplo, quebrar o carro de alguém, joga uma pedra no carro de alguém e o objetivo dessa pessoa é praticar um crime de dano, jogar uma pedra, ok? Mas ao invés de a pessoa não sabia, imaginou que o carro estava sem ninguém, só que tinha uma pessoa dentro do carro. Ao invés de quebrar a janela, ela na verdade atinge a pessoa, produz uma lesão corporal, certo? Então, neste caso, o que acontece? Ao invés da pessoa responder, aqui está dizendo o artigo 74 do Código Penal, vou mostrar para vocês aqui, para que não fique confuso. Tá? O artigo 74 diz o seguinte: neste caso, ao invés dele responder pela forma, ao invés de ele responder pelo crime que ele pretendia praticar, ao invés de ele responder pelo crime de dano, tá? Que era aquele que pretendia que era um crime doloso, ele acabou atingindo uma pessoa e provocou uma lesão corporal. Ele irá responder pelo crime de lesão corporal culposa, tá? Porque o que aconteceu aqui foi um resultado diverso do pretendido. Vejam só, vou mostrar para vocês o artigo 74, ok? Vamos lá. Fora do caso do artigo anterior, que trata de erro na execução, quando o agente por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Então, ao invés dele responder por um crime de dano, ele vai responder pelo crime de lesão corporal culposa, esse exemplo que eu dei. Ao invés de ter atingido o bem jurídico, integridade física, ao invés de ofender o bem jurídico patrimônio, que era o que ele pretendia, o crime de dano, ele na verdade atingiu a integridade física. E como há o crime de lesão corporal culposa, ele vai responder então por lesão corporal culposa, desde que esse crime tenha previsão para o crime culposo. Então, esse é o resultado diverso do pretendido com unidade única, como eu disse para vocês.
Mas se ocorrer também o resultado pretendido, aí eu vou aplicar a regra do artigo 70, que é o concurso formal, que é o chamado com unidade complexa. Então, o que acontece aqui? Vou imaginar que, além de quebrar a janela do carro, também lesionou a pessoa. Então, nós temos dois crimes: o crime de dano e o crime de lesão corporal culposa. Eu vou aplicar a pena do crime mais grave, tá? Que é o crime de lesão corporal, e vou aplicar a regra do crime do artigo 70, tá? Que diz aqui: eu vou aplicar a pena de um dos crimes, ou seja, do crime mais grave, aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. A diferença aqui que é de coisa, o erro envolve coisa para coisa, enquanto no erro de execução, o ataque desastroso é pessoa para pessoa, e aqui é coisa para coisa ou crime para crime, ok? Melhor corrigindo, né? Não é coisa para coisa. Corrijam, por favor, só para que fique mais claro. Só recapitulando para você. Erro na execução. Qual é a diferença entre erro na execução sobre o erro sobre a pessoa? Aquele primeiro que eu falei. Erro sobre a pessoa, a gente tem uma falsa percepção. Ele se engana. Imagina que A é B. Certo? Erro na execução. Não há esse engano. Ele sabe quem é A e sabe quem é B. Mas acaba tendo um ataque desastroso. O erro no ataque. Certo? Qual é a diferença? Erro na execução para resultado diverso do pretendido. Erro na execução. O ataque desastroso envolve pessoa para pessoa. Resultado diverso do pretendido. O erro envolve crime para crime. Imagina que está praticando o crime A, mas pratica um crime B por ataque desastroso também. Tanto o erro na execução como o resultado diverso do pretendido, ele pode atingir a pessoa que pretendia e a que não pretendia. No resultado diverso do pretendido, ele também pode praticar o crime pretendido e o crime que não pretendia. Tanto num como no outro, eu posso ter o chamado erro na execução com unidade complexa e resultado diverso do pretendido também com unidade complexa. Neste caso, eu vou aplicar a regra do concurso formal de crimes. Vou considerar a pena do crime maior aumentada de 1/6 até a metade. Ok? Se ficou complexo, se ficou com dúvida, podem mandar aí as perguntas que eu vou tentar responder para vocês o mais breve possível, ok? Então, seguindo no material que eu falei para vocês aí, deixa eu só verificar aqui o que está faltando. Erro provocado por terceiro, tá? É previsto no artigo 20, parágrafo 2º. Pode acontecer do agente errar porque foi provocado por um terceiro. Ele só vai errar porque teve um terceiro que foi o agente provocador, tá? Ele é induzido ao erro. Então vamos imaginar, por exemplo, que um médico queira matar um paciente, ele coloca, por exemplo, naquela seringa uma medicação, ou recomenda uma medicação que a enfermeira vai lá e coloca, porque foi induzido pelo médico e o médico fez com a intenção de matar. A enfermeira foi lá e aplicou, mas sem saber, porque foi induzido a erro. Nesse caso eu vou ter o agente provocador, tá? E o agente provocado, tá? Como regra, quem deve responder pelo crime é só o agente provocador, seja por crime doloso ou por crime culposo. Nesse exemplo que eu dei, que o médico queria matar o paciente, o médico responderá por homicídio doloso e a enfermeira, caso tenha seguido todos os procedimentos, ou seja, ela aplicou porque observou todos os procedimentos para poder aplicar aquela substância, mas não tinha como saber que o médico trocou a substância. Ela não vai responder nem por crime doloso nem por crime culposo, tá? Somente o agente provocador do erro. É como se ele estivesse utilizando aí do terceiro como instrumento para a prática do crime, certo? Então, o agente provocador que em regra responde, seja por crime doloso ou crime culposo, tá?
E o agente provocado ele pode no máximo responder por crime culposo, porque ele incorreu em erro. Por exemplo, imagine que agora a enfermeira não observou os procedimentos necessários para aplicar aquela substância. Ela poderia responder por crime culposo, enquanto o médico por crime doloso. Ok? Então, o que prevê aí o parágrafo 2º, tá, do artigo 20 do Código Penal, que diz o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro, tá? Essa é a regra, tanto por dolo ou por culpa. O agente provocado só pode responder, depender dos casos, por crime culposo, jamais por crime doloso, porque ele foi induzido ao erro, ok? Espero que tenham compreendido. Então, esse foi nosso assunto sobre erro de tipo, tá? Lembrando que nós temos o erro de tipo essencial ou acidental. O essencial sempre exclui o dolo, mas pode ser punido por crime culposo, se era evitável o erro. O erro de tipo acidental, como regra, não exclui o dolo. Nós temos aí as espécies com algumas consequências que vocês puderam aí perceber. Erro de tipo sobre a pessoa, erro acidental sobre a pessoa, erro sobre o objeto, erro sobre o nexo, erro na execução e resultado diverso do pretendido. Tudo bem? Então espero que tenham acompanhado. Qualquer dúvida me mandem. Nós encerramos assim o nosso assunto de erro. Eu vou gravar, já vou encaminhar para vocês uma outra aula que vocês vão continuar aí a partir do resultado. Ok? Então bons estudos e até a próxima.